Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Uma estudante de química realizou 4 experimentos, que consistiram em misturar soluções aquosas de sais inorgânicos e observar os resultados. As observações foram anotadas em uma tabela. Então nós temos os experimentos 1, 2, 3, 4, as soluções que foi misturada e as observações, ou seja, aquilo que aconteceu, tá bom? Então nós temos aí, ó, nós temos o clorato de bário, né? BaClO3 entre parênteses 2 e o iodato de magnésio. Quando misturamos, lembrando uma coisa, todos esses sais são solúveis em água, tá? Todos eles, tá bom? Então, quando se misturou clorato de bário e iodato de magnésio, teve uma formação de precipitado branco. Iodato de magnésio, tá aqui, mais clorato de chumbo, teve um precipitado branco, tá bom? Cromato de magnésio com clorato de chumbo teve uma formação de um precipitado amarelo, tá? E cromato de magnésio com clorato de cálcio não houve nada, tá bom? Pessoal, primeiro, cloratos são extremamente solúveis. Iodatos, eles também são, só que depende com qual metal ele está se ligando. Nesse caso aqui, por isso que forma essas precipitações. Então vamos montar cada reação e eu vou explicando, tá bom? Pessoal, eu vou explicar aqui, ó, a gente tem que ter um domínio, né, um pouquinho básico de carga. Porque, ó, o bário, nesse caso, o bário sempre vai valer, ó, 2 mais, opa, o bário vai valer 2 mais, tá? Magnésio também 2 mais, nesse caso. Qual que é o outro metal que ele tá? Chumbo. Nesse caso, o chumbo é 2 mais também. E o cálcio também é 2 mais, tá bom? Agora vamos aos ânions. O clorato, pessoal, clorato, que é o ClO3, é um menos, tá? Iodato também é um menos. Cromato, CrO4, é 2 menos, tá? E só, né? Só teve o clorato e os iodatos, tá bom? Pessoal, tá vendo que, ó, tá vendo, ó, BaClO3 entre parênteses 2. O clorato vale menos 1, não vale? Então, lembre-se, a gente tá, eu também vou deixar a playlist de sais aqui para vocês, pra gente tá fazendo alguma coisa, tá? Para você servir como uma playlist de auxílio pra gente entender melhor carga. Nesse caso, tá vendo que o clorato vale 1 menos e o bário vale 2 mais? Ou seja, eu preciso de 2 cloratos para 1 bário. Por quê? Toda a carga do que está formando tem que ser igual a zero a molécula. Já que eu tenho 2 mais no bário e 1 menos no clorato, então eu preciso de 2 cargas negativas para zerar 2 cargas positivas, certo? Então, por isso que eu utilizo 2 cloratos. Por isso que eu vou colocar entre parênteses BaClO3, 2 entre parênteses, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui, ó. Então, eu vou escrever as fórmulas deles aqui. Como é tudo aquoso, tá? Eu vou até escrever os estados nos quais eles se encontram. Aqui, ó. Tá vendo? Aquoso mais o iodato de magnésio aquoso, tá? Vamos imaginar que ele está dissolvido, tá bom? Então, pessoal, primeiramente, o que a gente tem que ter em mente? Ó, bário, ele não vale 2 mais, eu já coloquei as cargas ali em cima. Magnésio também vale 2 mais. E cada, ó, clorato vai valer 1 menos e iodato também 1 menos. Por isso que nós temos esse 2 aqui, tá? Porque eu preciso de 2 cloratos e 2 iodatos, tá bom? Então, ó, na hora que a gente faz a regra do tombo, né?
Esse 2 mais, ó, desce o 2 para cá, só desce o 2, a carga não desce, só desce o número, ele vem para cá. E um menos vem para cá, certo? Então, a gente tem que relembrar isso um pouquinho, tá? Nesse caso, a gente está tratando de uma reação de dupla troca. Ou seja, o positivo de um, né? O positivo de um vai reagir com o negativo do outro, tá certo? Então, nós temos exatamente aqui, ó, Ba2+, ele está com clorato, ele vai reagir com o iodato, tá bom? Então, ó, o positivo de um reage com o negativo do outro, enquanto aqui, ó, o positivo de um reage com o negativo do outro, tá certo? Então, a gente pode falar, ó, o positivo do primeiro reage com o negativo do segundo e o positivo do segundo reage com o negativo do primeiro. Fica a critério de vocês. Então, vamos lá. Colocando isso daqui, não vai ficar exatamente isso daqui, pessoal, ó. Tá vendo que tanto o magnésio quanto o bário, a carga dele é 2+. Como eu tenho um menos aqui, eu vou ter as mesmas condições, ou seja, ó, IO3 vai ser BaIO3, 2. Magnésio, pessoal, que nem fala, ele vai reagir com clorato. Cloratos, eles costumam ser solúveis. Iodatos também, mas depende do metal que ele está se ligando. Nesse caso, o metal que vai formar aqui, ó, o que ele está reagindo com o bário, vamos ter, né? Ó, iodato de bário, que é 2. Esse, nesse caso aqui, é ele que vai formar o quê? O nosso precipitado branco. Ó lá, por isso que eu vou colocar, ó, PPT, que é precipitado branco. Enquanto o clorato de magnésio, tá vendo que eles ficam com a mesma, bem parecidos, né? Então, ó, 2. Nesse caso aqui, ele fica aquoso. Tá certo? Então, nós temos o primeiro aqui. Então, experimento 1. Tá certo? Então, o precipitado primeiro é o iodato de bário. Então, ó, vou até colocar. Eu vou tentar fazer o máximo de representação possível, tá, pessoal? Pra gente ter o máximo de noção. Colocou sólido, precipitado, colocou uma setinha para baixo, precipitado, fez um traço embaixo da fórmula, precipitado, e PPT significa precipitado, né? E branco em relação à cor. Eu vou até trocar de cor aqui, ó. Vamos fazer de preto, eu vou intercalando o preto com o azul para ficar mais fácil a visualização, tá? No segundo, nós temos o que aqui, ó? Nós temos iodato de magnésio, aquoso, mais o clorato de chumbo. Tá vendo, pessoal? Como os cloratos, eles costumam ser bem solúveis. Nesse caso aqui, quando eles reagem entre si, pessoal, tá vendo? Vou fazer o mesmo esquema, ó. Magnésio, 2+. Chumbo aqui também vale 2+. Nós sabemos que o iodato e o clorato valem 1-, tá? Então, não vai ter muita mudança na questão da fórmula. Lembre-se, né? O reagente, o positivo de um, o cátion, reage com o negativo do outro, tá? Então, ó, o cátion do primeiro reage com o negativo, com o ânion do segundo, e o cátion do segundo reage com o ânion do primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Como que vai ficar a fórmula? Eu troco. Nesse caso aqui, pessoal, o chumbo, ó, a gente pode até deixar depois, ó, vamos escrever o magnésio. Ele vai ser o quê? Se eu tenho iodato de magnésio reagindo com clorato de magnésio, a gente viu que é solúvel. Então, esse não é o problema. Porque, ó, a gente viu até na primeira equação. E a gente viu que ele é o quê? Solúvel. Certo? Ele é solúvel. Tá aqui, ó, né? O iodato de magnésio, ele é solúvel. Tá legal? Formando o clorato de magnésio, que ele também é solúvel, que a gente viu aqui. Tá certo? O chumbo, pessoal, quando ele reage com o iodo, né? No caso aqui, o iodato, que vai ficar do mesmo jeito aqui, ó. Olha lá. É ele que faz o precipitado. O precipitado
branco. Opa. Certo? Então vamos para o próximo. Terceiro. Deixa eu até escrever um pouco menor aqui, que senão não vai dar espaço. Apesar de que o 4 também, gente, como não houve transformação nenhuma, a gente vai fazer a troca, mas você vai ver que não tem problema nenhum nesse caso. Então aqui, pessoal, nós temos o cromato de magnésio, certo? Aquoso, não podemos esquecer do aquoso, mais o clorato de chumbo. Aquoso. Com isso, eu troco. Faço o mesmo esquema, pessoal. Vamos lá escrever as cargas tudo novamente. Magnésio, 2+. Chumbo, 2+. Aqui, pessoal, nós temos o cromato, que ele é 2-, enquanto o clorato é 1-. Então, nesse caso, o chumbo só vai trocar de lugar com o magnésio. Tá bom? Formando, né, o nosso... Então, ó, o cromato de magnésio, que é solúvel, que ele já fala aqui, né? Ele vai com o clorato. E a gente já viu anteriormente que o clorato de magnésio é o quê? Solúvel. Aqui, ó. Tanto no 1 quanto no 2. Tá? Ele é solúvel, ele é aquoso. Magnésio costuma ser. Só em base, né? Que ele é pouco solúvel. Nesse outro caso, a gente formou o quê? O cromato. Olha lá como fica a fórmula. Tá vendo como a gente segue um padrão, pessoal? Em questão de carga, sólido é um precipitado amarelo. Então, ó, PPT amarelo. A coloração amarela, né? Opa, deixa eu apagar aqui que deu errado. A coloração amarela é por conta do chumbo. Tá legal? Então, nós temos mais um aqui. Então, ó, deixa eu riscar. E nós vimos... Eu só vou reescrever para que a gente termine o exercício. Deixa eu escrever até aqui, né? O 4 que não deu espaço. Calculei mal aqui o espaço. Mas, entenderam, pessoal, como a gente vem fazendo, como a gente vem tendo uma noção? Tá? Então, a gente faz, ó... Muito provavelmente não. Os elementos, né, os metais alcalinos da família 1A ou grupo 1, eles são extremamente solúveis, tá? Costuma ser só em casos bem específicos, certo? E o quarto, que nós temos o cromato de magnésio aquoso mais o clorato de cálcio ele forma o quê, ó? Vamos fazer a mesma análise. Só que eles só trocam. Quer dizer, na realidade não acontece nada, tá, pessoal? Mas só pra gente fazer. Só que tem que lembrar, ambos são solúveis porque não teve nenhuma transformação aí, tá bom? Então nós vemos aqui, ó, 2-. E lembrando, clorato, 1-. Eu pego, vai ficar do mesmo jeito. Ou seja, vai ficar o clorato de magnésio. Nossa, essa estudante adora usar o clorato de magnésio, né? Porque toda hora tava dando ele. Mas o cromato de cálcio. Então nós temos aqui que também é aquoso, hein? Ou seja, não temos nenhum precipitado. Então, nesse caso, pessoal, o que ele pergunta? A partir desses experimentos, conclui-se que são pouco solúveis em água somente os compostos. Nós temos iodato de bário, iodato de chumbo e cromato de chumbo. Oh, aqui eu coloquei 3, desculpa. Ó, teve uma aqui que... O cromato eu coloquei 3, aqui é 4, tá? Desculpa, pessoal. Mas nada que a gente não consiga entender. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, iodato de bário é solúvel? É. Clorato de magnésio?
Não. Então, risca aqui, ó. Não pode ser. B. Cromato de chumbo? Sim. Clorato de magnésio? Não. Tá? C. Iodato de chumbo? Sim. Cromato de cálcio? Não. Cromato de cálcio, né? Não é solúvel. Por quê? Justamente por causa dessa observação aqui, ó. Não houve, tá? E B. Iodato de bário? É, sim. Iodato de chumbo? É, sim. Cromato de chumbo? É, sim. Então, a alternativa D é a nossa alternativa correta, tá bom? Vamos analisar aí, né? Iodato de chumbo é. Cromato de chumbo é precipitado? É. Cromato de cálcio é? Não, não é. Então não pode ser aí, justamente por causa dessas observações. Tá certo, pessoal? Um exercício que demandou um pouquinho mais de tempo, claro, explicando bem o passo a passo para vocês entenderem, conciliar com que aquilo a gente está aprendendo. Tá certo, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, pausa, volta um pouquinho o vídeo, tira a dúvida, presta atenção, tá? E a gente vai conseguindo fazer em relação a isso. Tá legal? E se vocês tiverem algum exercício também, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar eu já faço para vocês. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você ajuda a comunidade exatamente a crescer e tem acesso antecipado a todos os vídeos. É claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, comentando e compartilhando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Isso é extremamente importante. Tá bom, pessoal? E não deixe de seguir os outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então, dá essa força e essa moral pra nós. Aquele abraço. Valeu!